Advogados Ministério 14, anos comemorando nesse dia abençoado. Mas eu convido a todos nesse momento, a gente está lendo a palavra de Deus, o tema deste aniversário se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, é uma passagem extremamente conhecida do povo de Deus. E para compreendê-la, o verso 2, nós precisamos ler até o verso número 10. Aí fica bem fácil de compreender o que Deus estava querendo falar a respeito de Israel para Jeremias. Amém? Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, assim está escrito. Verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar, verso 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aqui está a explicação. Verso 8. Se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Verso 9. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Pode assentar nessa vez. E até o verso de número 10, porque para entender o que Deus estava querendo dizer, quando ele faz essa analogia do oleiro, é necessário ler os 7, 8, 9 e 10, que é onde ele dá a explicação do que ele está querendo mostrar. Então, se nós observarmos bem, Deus se coloca nessa analogia como ele sendo o oleiro. E nós sabemos que Deus é perfeito. Todos concordam? Deus é perfeito. E se ele se coloca na posição de oleiro, isso quer dizer que jamais Deus erraria na formação de um vaso, correto? Claro. E se o oleiro não erra, porque é Deus que se coloca na posição do oleiro, jamais ele vai errar na construção do vaso. Se o oleiro não erra, aonde está o problema? O problema não está no oleiro, o problema está no vaso. Por quê? Porque não foi o oleiro que estava, o oleiro é Deus. O oleiro não estava construindo e errei e quebrei o vaso. Deus não erra. Glória a Deus. Quem foi que se quebrou na mão do oleiro? Foi o? Mas eu só vou entender essa passagem se eu ler o 7, o 8, o 9 e o 10. Por quê? Porque Deus estava dizendo: olha, Israel, se eu disser que eu farei juízo sobre vocês,
e vocês se converterem dos seus maus caminhos, ouvirem a minha voz, se voltarem para mim e me obedecerem, eu mudarei o decreto. Eu não farei o juízo que disse que faria. Agora, se eu disser que vou te abençoar, mas vocês deixarem de ouvir a minha voz, seguirem seus maus caminhos, irem por caminhos que se afastam de mim, o bem que eu falei que faria para vocês, eu não vou. Isso aqui fala de livre arbítrio. O vaso que estava sendo feito pelo oleiro era perfeito, mas o vaso tomou uma decisão que não deveria ter tomado, e o vaso acabou se. E aí o que Deus estava dizendo para Israel? Israel, vocês estão andando por caminhos que me desagradam. Vocês se quebraram na minha mão. Mas, como eu disse, se vocês se arrependerem, voltarem a ouvir a minha voz, voltarem a fazer a minha vontade, eu sou capaz de restaurar vocês novamente. Eu posso fazer de vocês um vaso novo. Nessa noite, o que Deus está querendo falar conosco? Deus quer restaurar as promessas que Ele fez a você. Aleluia. Porque a promessa de Deus está condicionada à obediência. Deus pode dizer algo que vai fazer na tua vida, mas se você não andar segundo Ele quer que você anda, a promessa que Ele disse que ia fazer é igual para Israel. Ele não vai, e não é porque Ele não quer, é por causa do seu livre. Nossas decisões determinam o que Deus vai fazer na nossa vida. Nossas decisões são capazes de fazer Deus mudar o decreto que Ele havia dito. Para isso é necessário o quê? Arrependimento. Então eu deixo essa palavra, eu não sou pregador da noite, pregador da noite é de um mar. Estou só dando uma pincelada. Deus está te chamando de volta. Tem muita coisa que Ele prometeu para você que não se cumpriu até hoje e nem vai se cumprir se você não mudar a rota que você está seguindo. Deus está te chamando para arrependimento. Ele pode te restaurar, mas para isso é necessário uma atitude sua nessa noite. Aleluia. Pense nisso. Deus quer falar com você, já está falando, mas Deus pode te restaurar nessa noite, mas depende de uma atitude sua. Nem Deus pode te trazer na marra, é necessário você tomar uma decisão. Agora Deus pode restaurar você nesta noite, em nome do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Não vem, você pode estar louvando.